Muito bem, meus caros. Estamos aqui para um novo vídeo. Bom, a semana passada, infelizmente, eu não pude gravar porque o meu computador quebrou, né? Na verdade, a placa de vídeo foi para o espaço, né? De maneira que eu estou aqui com um computador cedido por um querido amigo. Bom, mas antes de falar sobre o livro de hoje, eu já anunciei nas redes sociais, hoje de manhã, mas quero avisar vocês também que a minha livraria abriu, desde hoje cedo, aí, com descontos muito bons, né? Eu não vou ficar aqui falando tudo que tem lá, os descontos, porque senão a gente não conversa sobre o livro, né? Mas os links para os descontos eu vou colocar todos aqui na descrição do vídeo, tá certo? Muito bem. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito deste livro aqui, que foi lançado ontem, né, pela Vide Editorial, O Desconcerto do Mundo, do Gustavo Corsão. Bom, antes de tudo, quem foi Gustavo Corsão? Imaginem que esse homem nasceu ainda no século XIX, né? Nasceu 7 anos depois da proclamação da República. Ou seja, ele nasce num país ainda em formação, né? Num país ainda perdido entre aquelas instituições da monarquia e as crises do início da República. Nasce 2 anos depois do fim da ditadura militar que inaugurou o nosso sistema republicano. E nasce num país ainda conturbado pela opressão do governo Floriano Peixoto, quer dizer, um país que ainda sentia, inclusive, as consequências da Revolução Federalista, né, que, aliás, é um capítulo pouco estudado da nossa história. Então vejam que a vida do Corsão vai acompanhar, né, a formação do Brasil republicano. É um homem que morreria em 1978, com quase 90 anos, e que pôde acompanhar diferentes períodos da nossa história. Ele pôde ver de perto o que hoje nós só conseguimos entender se estudarmos muito, se pesquisarmos muito. Aliás, na semana passada mesmo eu assisti ao documentário do Brasil Paralelo sobre 1964. E assim, aquilo é um trabalho impecável, muito sério, muito honesto e livre, das influências ideológicas de esquerda que querem criar um discurso único a respeito da nossa história. Bom, mas isso é um outro assunto. Vamos voltar aqui para o Corsão. Apesar dele ter se tornado escritor, um ensaísta e também um ficcionista incrível, autor do romance Lições do Abismo, que foi lançado em 1950, a formação do Corsão é toda na área de engenharia, uma área em que ele desempenhou um papel importante. Por quê? Porque ele introduziu no Brasil o estudo da eletrônica aplicada à área de telecomunicações. Ou seja, o Corsão foi o que nós podemos chamar de um intelectual completo. Este livro aqui, O Desconcerto do Mundo, que também está com desconto na minha livraria, é uma reunião de 3 ensaios. No primeiro ensaio, que dá título ao livro, o Corsão parte de uma estrofe do Camões que fala a respeito da aparente ausência de harmonia, da aparente ausência de ordem que existe no mundo. Ele fala dessa perturbação, desse transtorno que todas as pessoas minimamente lúcidas já experimentaram em algum momento. Mas esse é o ponto de partida para o Corsão fazer um questionamento
que é o seguinte, quer dizer, quanto há de verdade nessa reclamação do poeta? Essa dor, que parece ser a dor do próprio universo, ela tem fundamento? Ou é só a reclamação do poeta num dia aí infeliz? Bom, então o Corção começa a investigar, né? A investigar uma investigação filosófica e literária, em que ele vai descobrindo como esse sentimento do desconcerto acompanha o homem desde as origens do mundo. E ele busca os mais diferentes escritores, né? Chesterton, Pascal, Hesíodo, Camus, né? Para mostrar como esse desconcerto nasce não só dos limites pessoais de cada homem, né? Da nossa pobreza interior, mas também do excesso que há em nós. Por quê? Porque há em cada um de nós um pouco de eternidade. Ou seja, o desconcerto nasce do fato de cada um de nós termos dentro de nós dois mundos, duas ordens de ser. Uma presa ao tempo presente e a outra presa ao que é eterno. O Corção vai dizer que um dos mais estridentes desconcertos do mundo reside exatamente na tentativa de achatar o homem, de diminuir o homem para acomodá-lo só no presente, ou para desligar o homem da eternidade. Ele diz que a vida é um complicado reumatismo, mas ela não pode, como os marxistas querem, ser resumida às nossas necessidades materiais. É claro que para um observador superficial, essa avidez, até mesmo essa loucura com que os homens se atiram na conquista dos bens materiais, né? Essa avidez prova a materialidade do homem. Mas essa é uma visão superficial. Na verdade, a agressividade do homem prova o desejo que ele tem de se libertar. Mostra a sua vontade feroz de espiritualizar o mundo. E mostra, claro, a angústia que nasce dessa incongruência em que nós vivemos. Mostra esse sentimento de desamparo que muitas vezes nós todos experimentamos. Mas o que é magistral nesse ensaio é a forma como o Corção mostra, voltando ao Camões, como a mesma poesia que parece se render ao desconcerto também vislumbra esperança para o homem. É um paradoxo, sim, mas o Corção mostra que é exatamente a consciência de estar no mundo sem ser do mundo, é exatamente essa consciência que nos liberta da angústia, que nos permite encontrar ordem, encontrar sentido, onde às vezes nós só conseguimos ver desconcerto ou desordem. Mas como fazer isso? Como encontrar ordem na desordem? Como construir harmonia onde parece só existir desarmonia? A resposta está também na arte. Porque o artista pode construir uma ordem que basta a si mesma. Uma ordem na qual a beleza é a resposta para o desconcerto do mundo. Ou seja, por meio do sofrimento, o homem cria coisas belas. O homem consegue se erguer acima da sua ordem temporal. Bom, o terceiro ensaio vai sair do âmbito da literatura e vai penetrar na pintura. É um ensaio belíssimo também. Mas eu quero falar do segundo ensaio, um texto que é uma das melhores análises que eu já li a respeito do Machado de Assis. O Corção vai nos falar daquele
daquele penoso sentimento que muitos experimentam com o pessimismo machadiano, né? Com o ceticismo machadiano. E vai nos mostrar o que é que existe por trás desse pessimismo. Antes, ele faz uma análise muito boa dos primeiros romances do Machado, né? E nos mostra como esses primeiros romances são esplendidamente escritos, mas são também superficiais, né? E que eles devem ser lidos como bons exercícios de linguagem, mas, na verdade, eles estão presos ao que o Corsão chama de moralismo crédulo. E aí, então, começa a parte central do ensaio, quando o Corsão vai nos mostrar não só os contrastes machadianos, né, as contradições machadianas, mas também o fel, o sabor amargo que os romances da segunda fase do Machado destilam. Bom, vocês precisam estar preparados para ler esse estudo com muita atenção, tá? O Corsão aproveita toda a reflexão a respeito do desconcerto do mundo, que está no primeiro ensaio, e mostra como esse sentimento do desconcerto surge de forma, digamos, exasperada na obra machadiana. Como a vida e o mundo podem formar um espetáculo de absurdo, de loucura, né? E como na literatura contemporânea essa tentação de apostar no puro absurdo leva alguns escritores ao sentimento de náusea, né? Àquela descrença total. Mas ele mostra também como Camões, Fernando Pessoa e o Machado respondem à loucura do mundo com a loucura poética. A análise que o Corsão faz das crônicas machadianas, bom, é antológica. Ele mostra como há naqueles textos um processo de ilações que são conectadas pelo riso, e que esse riso é uma forma de contemplação, uma espécie de metafísica prática que concentra toda a técnica de composição do Machado. Ele diz que o riso machadiano é também uma espécie de contemplação. E que o ceticismo do Machado, na verdade, é um bom e sólido começo de fé. Quer dizer, é como se o ceticismo do Machado fosse uma forma aí contraditória de ser crente, de ter fé. E o Corsão faz toda uma análise do livro do Eclesiastes, porque vocês sabem que era uma das leituras prediletas do Machado. E essa análise detalhada faz ele chegar à conclusão de que o pessimismo do Machado é totalmente diferente daquele pessimismo moderno que chega aí até o cinismo, né? Ou seja, para o Corsão, o pessimismo machadiano é o mesmo pessimismo do Eclesiastes, um pessimismo condicional, uma forma encolhida de esperança, ele diz. Uma parte desse Machado de Assis duplo, que, segundo o Corsão, nós todos precisamos descobrir. Bom, eu vou dizer a vocês com toda sinceridade, eu não conhecia esse ensaio do Corsão e fiquei tão impactado com a leitura que, assim que eu terminei, eu precisava conversar com alguém, precisava trocar algumas ideias. Né? Por quê? Porque o Corsão me mostrou aspectos da obra machadiana, né, nos quais eu não havia pensado. Então o que eu fiz? Bom, eu liguei para um querido amigo do Rio de Janeiro, que é um grande linguista, que vocês devem conhecer, que é o Sérgio de Carvalho Pachá. O Sérgio foi lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras. Bom, e eu posso dizer a vocês que, graças ao Corsão
e ao Machado de Assis, né, nós tivemos uma conversa incrível. Né? Um dia eu conto em detalhes para vocês como foi. Bom, mas eu não posso terminar o vídeo sem uma observação importante sobre este livro do Corsão. Né? Os editores, eles cometeram, infelizmente, uma falha. Não é uma falha grave, não é algo que compromete a leitura do livro, mas eles foram meio preguiçosos, né? E não traduziram as citações em francês e em latim que o Corsão usa. Né? E isso é uma falha. Isso é um desrespeito com o leitor médio, com o leitor que não domina outras línguas, mas que quer estudar, quer conhecer, está estudando. Então vejam, não custa nada facilitar a vida desses leitores, né, e colocar notas de rodapé com as traduções. Né? Então, quer dizer, por que a gente tem que ir na contramão e dificultar a leitura de um escritor tão importante como Corsão e que ficou décadas aí sem ser reeditado? Né? Então, este é um conselho que eu dou a todos os editores. Ser editor de livros é um compromisso com a divulgação da cultura. Um compromisso com todos os leitores, de todos os níveis. Então não é possível ter esse comportamento que até parece um comportamento um pouco elitista, não é? E deixar um monte de citações no original. Né? Não, quer dizer, vamos respeitar o leitor e oferecer a ele um produto inteiro que ele possa aproveitar de forma integral. Tá certo? É isso, meus caros. Um bom final de semana e tudo de bom para vocês.